A paz do Senhor para todos, para mim é uma honra. Hoje eu estou aqui na residência do nosso pastor Otoniel. Estamos em Paraipaba e para mim é uma honra estar aqui no lar da irmã Alice, da pastora Alice e do pastor Otoniel. Hoje nós somos convidados a fazer um momento, solene da entrega de certificado, do nosso pastor Otoniel. Louvado seja Deus que ele concluiu o curso, de teologia, e hoje eu quero ter essa honra, de hoje, repassar o certificado, de conclusão do nosso pastor Otoniel. Eu louvo a Deus pela vida dele, de sua família, e hoje estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E também espero eu disse, a conclusão de vocês no curso de teologia é o meu sonho. Então, eu louvo a Deus. Eu mesmo de cabelo branco, ainda não parei de estudar. Estou ainda estudando ainda teologia. Louvado seja Deus. Já estou concluindo aí um bacharelado, mais outro bacharelado. E vem outro curso aí que eu não quero parar. É imparável, Esta é o sinônimo dado para essa pessoa. É por isso que eu estou aqui nesta tarde aqui com vocês, para que juntos, aprendermos um pouco da palavra de Deus. Eu queria convidar neste dia, para começar com uma oração, o nosso irmão Maico. Maico, ora por nós aí, nos abençoando. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Estamos escutando? Paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo, Pai querido, te peço, meu Deus, que o Senhor seja conosco nesta aula, tratando deste assunto tão importante e tão relevante para nossas vidas espirituais, que é falar do Teu Santo Espírito. Abençoa cada um que já está participando, aqueles que ainda irão entrar, ou que irá ministrar a aula, e que seja conosco, Pai. Nos ensina mais sobre Ti, Senhor. Edifica a nossa fé e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Já te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Meus queridos e queridas, falar do Espírito Santo. Quando eu estudei meu primeiro bacharelado, nesse campo, nessa área do Espírito Santo, um dos primeiros questionamentos que foi abordado: por que Jesus diz, convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá? Foi feita essa pergunta para nós. Nós temos que compreender que Cristo, ele teve um ministério terreno. Ele como Deus, ele como Filho, ele cumpriu uma missão. Mas, infelizmente, ele estava na essência humana. Por ele estar na essência humana, então ele não podia fazer muitas coisas, ou estar em vários lugares. Quando ele usou essa expressão, convém que eu vá, porque ele sabia da sua limitação. Então, foi necessário enviar o outro Consolador, conforme a Bíblia relata. E tratando dessa forma, podemos dizer que Jesus está dizendo, eu preciso ir, porque eu estou limitado. Então, virá outro, que é o Espírito Santo, ele vai estar em todos os lugares, em todos os momentos, ao mesmo tempo, que é o Espírito Santo de Deus. Interessante, meus queridos, nós podemos compreender
que a Bíblia ela contém uma revelação sobrenatural, inspirada por Deus. Mas Deus é tão mais outro do que nós, que por vezes torna-se necessário ajustar ou expandir a nossa forma usual de discurso, de forma a comunicarmos as revelações bíblicas da Bíblia. Podemos perceber, sendo Deus singular e, ao mesmo tempo, plural, estão ambas eternamente combinadas. O mistério confronta-nos no versículo inicial da Bíblia. Na Bíblia hebraica diz Bereshit bara Elohim. Quer dizer, ali, quando você entra nas entrelinhas do hebraico, nós podemos observar que Elohim está no plural. Quer dizer, no princípio, os deuses criou o céu e a terra do nada. Então, quando se fala princípio, criou Deus os céus e a terra, podemos encontrar na forma plural, mas o verbo bara, ou bará, criou, está no singular. Então, podemos entender esta singularidade e esta pluralidade de Deus. Tanto que ali estão combinadas, né? O termo singular e o termo plural, a forma da gloriosa ação de Deus de fazer os céus e a terra. Bom, se nós observarmos mais em frente, lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, somos novamente confrontados com a combinação do singular com o plural, em referência a Deus. Observe que disse assim, também disse Deus, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo está no singular, mas os pronomes estão no plural, né? Olha aí, né? Então, há esse confronto, né? Desta singularidade e dessa pluralidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, mas aqui apenas para dar mais ênfase, falar sobre o Espírito Santo. Conforme na aula passada do nosso pastor Josével, falou sobre a natureza de Deus, do Filho e principalmente do Espírito Santo. Mas agora, nesse momento, eu quero me apegar com vocês acerca dos símbolos e a obra do Espírito Santo. Mesmo que eu possa tocar aqui nos símbolos, nós podemos entender o quê? Que dentro dos símbolos também tem a natureza do Espírito Santo. Até me lembrei do encontro que nós tivemos, através também da pregação do nosso pastor Josué. Ele falou acerca da ação do fogo. Observamos que lá em Lucas, no capítulo 3, né, no verso 16, há uma ênfase que a Bíblia diz que ele vos batizará. Vou ler aqui, ó. Respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar a correia das alpacas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Nós tivemos uma aula maravilhosa de uma pregação do pastor Josué, falando sobre o fogo e a sua natureza, mostrando a forma como ele age. O fogo ele pode agir como transformação, mas também ele pode agir também como juízo, né? Por isso que é muito bom quando você estuda a palavra de Deus, não entrar no campo
do achismo. É muito importante, meus queridos e queridas irmãs e irmãos, quando você vai discernir a interpretação da palavra de Deus, é importante você se apegar o que o texto e o contexto está explicando para nós. Vamos lá. Por exemplo, os símbolos, como fogo. Ele bota o Espírito Santo como fogo. Porque tem hora que ele age, porque o fogo ele queima. Conforme está em Hebreus, capítulo 12, verso 29. Está escrito que Deus ele é um fogo consumidor. Como eu posso interpretar isso aí? Como eu posso discernir o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer para nós? Para você interpretar um texto, é importante você dar uma olhada no contexto, que são os versículos anteriores e posteriores da Bíblia. Né? Ele também é um fogo que consome o que é combustível, madeira, feno e palha. Interessante, meus queridos, aqui Paulo, ele trata das obras que nós, seres humanos, podemos fazer diante de Deus. Existe a obra ouro, prata, feno e palha, que são obras limitadas, humanas, mas também ele fala também de 3 obras também positivas, que é ouro, prata e pedras preciosas. E existem 3 obras negativas, e aqui retratado: madeira, feno e palha. Então, ali através do Espírito Santo, usando esta natureza como fogo, ele mostra essas qualidades, né? Ele mostra e discerne como é a atitude do ser humano diante de Deus. Mas não somente isso. Se nós olhar dentro desse foco, queima, consome, eu posso entender que ali é um fogo juízo. Por que juízo? Porque ali ele mostra, nos dá um retrato do que é o ser humano. Mas também ele é um fogo que limpa. Conforme está lá em Isaías, no versículo 6 e 7, quando Isaías ele sentiu na pele quando se confrontou com a gloriosa presença de Deus, né? Ele disse que era um homem limitado, era um homem pecador, que era um homem que era cheio de falhas, né? Até que foi enviado, né? Um enviado do céu tocou com uma brasa viva nos seus lábios e diz: purificado, limpo estão os teus pecados. Conforme também está em Números, capítulo 3, no versículo 3 e 4. Então, nós podemos observar, irmãos, esta é a ação do Espírito Santo. É a ação de queimar, ou trata de juízo. Porque ele mostra, ele revela as qualidades negativas e positivas do ser humano. Consome, porque se você tem uma obra só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Ele consome como combustível. Realmente, quando nós chegarmos diante de Deus, que nós nos apresentamos como obra madeira, que retrata das falhas. Olha, se você bota uma madeira no fogo, ela consome. Lógico, ela demora um pouquinho, mas ela se desfaz, fica cinza. Se você tem uma obra feno, quando vai para o fogo, rapidinho ela se desmancha, igualmente a palha. Então, o Espírito Santo, fazendo esse papel, ele vai mostrar estas qualidades do ser humano diante de Deus. Por isso que ele se apresenta como juiz, e também como aquele também que vai fazer o processo de limpeza, né?
Por isso, meus irmãos, foi feita uma pergunta na aula passada sobre o Espírito Santo, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Eu disse até na aula passada que entre Deus e o homem existe um mediador. Entre Jesus e o homem existe um mediador. Mas entre o Espírito Santo e o homem não há nenhum mediador. Então, eu posso dizer assim, são oportunidades que Deus abre para que o homem, o ser humano, ele passe pelo processo de transformação através da permissão humana de deixar que o Espírito Santo venha agir na vida deles. Por isso que há conselhos bíblicos, não endureçais os vossos corações, como lá em Meribá. É importante que o ser humano abra a porta do seu coração e permita a ação do Espírito Santo. Se não for consumidor, que ele haja na nossa consciência, para que através desta conscientização venha nos dar uma perfeição que tanto agrade a Deus. Mas não só de transformação, mas também de limpeza. Então, este é o papel maravilhoso e glorioso do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele é um fogo que consome, por isso que ele é um fogo, né, que queima, mas também ele é um fogo que limpa, conforme está aí, tocou nos seus lábios. Mas também ele é um fogo que amolece. Há materiais que só se derretem com fogo. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Né? Então, o único que pode transformar nosso caráter, nossa personalidade, por mais que seja um Pedro da vida, por mais que seja, né, que tenha uma natureza totalmente irredutível, se não for o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor para sempre. Como está em Atos, no capítulo 2, no versículo 37. Observe como o fogo, ele também endurece. O fogo que amolece a cera, mas também endurece o barro. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. É Ele que dá forma. É Ele que molda o nosso caráter. Por isso que o Espírito Santo tem esta ação. Por isso que Jesus ele terminou o seu ministério e deu espaço para a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo ele torna o crente mais brando e também mais forte e mais resistente. Basta nós darmos lugar, basta nós darmos a oportunidade. O segredo é: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, cearei com ele e ele comigo. Então, meus irmãos, não basta somente buscar o conhecimento, mas permitir que este conhecimento que hoje vocês estão tendo, irmãos, possa penetrar nas áreas da tua vida e através do Espírito Santo de Deus, através do mesmo, ele vai trazer essas molduras perfeitas que agrade e que glorifique o nome do Senhor. O fogo também esquenta. O Espírito Santo, ele abrasa nossa alma de paixão e zelo por Deus e sua obra. Meus queridos irmãos, interessante como é a palavra de Deus. Quem era você, quem era nós, e de repente se torna pessoas brandas, pessoas que têm amor pela obra, têm amor pelas pessoas. Por quê?
porque está dando oportunidade para o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que ele é um fogo que esquenta, ele trabalha nos sentimentos. Então, o fogo também ele ilumina. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Tem alguém que levantou aí a mão? Por favor, fique aí à vontade. Irmão Raimundo Santiago, diga. Senhor pastor, Pai, Senhor, meu filho. está me ouvindo? Estou. Eu queria fazer uma pergunta da aula passada, tá certo? Sim, Aula diga. passada. Eu queria saber a diferença do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Como é que eu posso distinguir essas três criaturas, ou seja, essas três pessoas? Olha, cada um desses três, eles têm um papel fundamental dentro da história. Né? Deus, como Pai, ele agiu de uma forma dentro do Antigo Testamento e também diante de uns princípios. E quais eram os princípios? Através das leis que foi dada ao povo de Israel. Certo? Mas, é como diz a Bíblia, irmão amigo. Deus, ele usou as figuras. Né? Ele usou, né, o passado para revelar a perfeição do futuro. E qual é a perfeição do futuro? Que vinha Jesus Cristo. Isaías, quando você lê todo o livro dele, são 66 capítulos. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo 39, nós observamos que lá Isaías trata de um Deus falando, né, de juízo, um Deus castigando os rebeldes, Deus mostrando a sua vontade através da sua lei. Mas quando chega a plenitude dos gentios, né? Chega a plenitude dos gentios, conforme está lá em Gálatas, nós observamos, Mohamed, que aparece agora Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade. Um Deus totalmente agora diferente. E isso você vê dentro da analogia do tabernáculo. Observe como era o tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 áreas: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, ali também faz uma figura da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que através das obras, o homem passa a conhecer o Deus Pai, mediante a presença do Deus Filho, que é o mesmo Deus. É como eu disse aqui no começo, é tentar compreender Deus, né? É fazer um confronto, é um mistério do confronto. Né? Observe que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que quando nós estamos lendo aqui a Bíblia no nosso português, mas se você pegar uma Bíblia hebraica, lá diz assim, Bereshit Bará Elohim, que significa, se eu for botar aqui em miúdos, traduzir para você no português, isso quer dizer, no começo, os deuses criou o céu e a terra. Como é que pode? Deus não é um só, mas só que ali está no plural. É como eu coloquei aqui. É você compreender Deus de uma forma singular, mas dentro da pluralidade. Dentro com Deus sendo Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. Até foi falado na aula passada, é igualmente você colocar uma lâmpada. Você olha para uma lâmpada fluorescente, eu vou dizer, uma lâmpada fluorescente. Mas ela precisa de 3 materiais. Precisa da lâmpada, precisa do estáter
e precisa do reator para que ela seja uma lâmpada completa. Mas você diz, é uma lâmpada. Então, o que acontece? É igualmente Deus. Deus, ele age como Deus Pai no passado. Deus, ele age como Deus Filho dentro do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, e Deus agindo no Novo Testamento, que vai desde o começo da igreja até o dia de hoje, como Deus Espírito Santo. Então, é desta forma que Deus ele age dentro da sua singularidade, mas trazendo uma pluralidade, né? Está no plural. Mas quando você vai para o verbo barar, está no singular. Eu creio que está nesse que é pai, viu, irmão Raimundo, viu? Obrigado, pastor. De nada, Obrigado, meu pastor. filho. Acho que os irmãos depois vão entender mais ou menos aí, viu? E entendeu? Diga aí amém. Ah, quando escreve o amém. É meio complexo, eu disse, é um confronto, né? Dentro da minha lógica humana, tentar compreender Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então, por aí você vê, né? Então, vamos lá. Deus, ele ilumina. Isso é encontrado dentro do Antigo Testamento, dentro do castiçal. Interessante, dentro do castiçal. Você encontra o quê? O castiçal. O castiçal tem 3 peças fundamentais. A haste principal, que sustenta as 3 pontinhas nas laterais. Existe o fogo acima dele, existe o óleo dentro dele. Então, o que eu entendo, né? Ali, mais uma vez, Deus se revelando. Louvado seja Deus, né? Dentro da tipologia bíblica, né? O fogo que ilumina. Israel era guiado por um clarão de fogo. Lá no Salmo 78, o verso 14, diz isso. Assim como o Espírito Santo nos guia, né? Como é que ele nos guia? Através dessa iluminação. Nós recebemos essa revelação, essa inspiração, o que faz você entender e compreender que as verdades de Deus são absolutas. O que faz você compreender e entender que a Bíblia ela é a verdade. Como é que como é que hoje você vai compreender? Não, realmente existe céu. Eu lhe pergunto, você já foi no céu? Não foi. Eu pergunto para você conhece o inferno? Você diz, não conheço, eu nunca fui. Mas o que faz você receber essa inspiração, essa iluminação que existe céu e inferno, ao ponto de você ter a convicção que existem esses 2 lugares. Por isso que o Espírito Santo, ele é um fogo que ilumina, conforme está em Gálatas capítulo 5, verso 18. Ele diz, olha, não vá por esse caminho não, porque esse caminho vai levar você para o inferno. Olha, não vá por esse caminho aqui, porque este caminho aqui vai levar você para o céu. Quem é que traz essa convicção para você, se não for o Espírito Santo de Deus? Amém? Muito bem. Mas não somente, meus queridos, não somente como fogo, mas também ali ele está como vento, né? A Bíblia diz que veio o vento do céu, um vento veemente que encheu toda a casa, né? Aleluia, né? Então, a ação do vento simboliza benefícios proporcionados a nós pelo Espírito Santo. Eu posso colocar como exemplo o calor do sol, né? Quando você está caminhando aí nas terras cearenses, e aquele sol abrasador queimando a tua fronte. Mas, de repente, aí aparece aquela pausa de soprar um vento que toca no teu corpo.
Qual é o sentimento que você sente, que percebe naquele momento? Você sente o benefício que aquele vento está proporcionando a você por causa do calor. O calor talvez seja as provas, as lutas, as dificuldades. E através do vento que é soprado sobre tua vida, gera em você fortaleza, esperança, fé. E hoje você está recebendo aquele calor da prova, da luta, mas de repente o Espírito Santo, aleluia, ele sopra sobre nós. Aí de repente aquele desânimo que nos bate de uma tal forma, que é o ponto em que gera em nós uma alegria. Dizer, hoje eu estou passando por isso, mas amanhã eu tenho fé que vai ser melhor. Então, a ação do vento, ela simboliza benefício. Primeiro, é uma alimentação. 3/4 da alimentação dos homens e dos animais vem do ar, que é o oxigênio. Podemos viver alguns dias sem outros alimentos, mas sem o ar, apenas por alguns minutos. A lição que aprendemos é que sem o Espírito Santo não há vida espiritual. Ezequiel 37, o vale dos ossos. A menos que foi soprado um vento que pegou naqueles ossos e começou a ter vida. Ei, meu irmão, minha irmã, que nesta tarde você possa, em nome de Jesus, dizer, Espírito Santo, sopra sobre minha vida, sopra o ar da tua graça. Sem o Espírito Santo não há vida espiritual. Por isso o vento significa alimentação. Também ele é uma transmissão. Todo som ele é transmitido pela zona do ar. A Bíblia diz que houve um som do céu, como um vento veemente, e encheu toda a casa. Ei, oh, aleluia, glória a Deus. Meus queridos e queridas, não encheu só a sala. Vamos usar essa linguagem figurativa. Não só encheu só a cozinha, mas encheu toda a casa. Da planta do cabelo até a planta dos pés. Aleluia. Então, todo som é transmitido pela zona do ar. Sem a atmosfera, seria impossível se ouvir alguma coisa. Então, pelo Espírito Santo, o homem fala a Deus, e Deus fala ao homem. Aleluia. Observe que a Bíblia diz, e o Espírito Santo, o Espírito testifica no Espírito, que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Olha aí, um grande testemunho dessa transmissão, deste vento que vem. Onde é que fica o Espírito Santo? Dentro. A transformação começa de dentro e vem para fora. Então, pelo Espírito Santo, o homem fala a Deus e Deus fala ao homem. Por isso, olha aí, a importância de eu compreender da Trindade, de Deus na sua singularidade, agindo em sua pluralidade, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Também ele é poder, como um vento forte e impetuoso. O Espírito Santo ele se manifestou lá no cenáculo, onde os crentes da igreja primitiva estavam todos reunidos. Olha aí, propósito da igreja, verdadeiro avivamento, tem que participar do princípio da união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Um só propósito, um só objetivo.
Quem era Pedro? Medroso, tímido. Mas quando ele recebeu aquele vento forte e impetuoso, a mudança de Pedro foi radical. O homem medroso, só me dê só um minutinho aí. Só um minuto aí. Tem que dar para carregar aqui. E a visão do nada do Espírito Santo em casa Está falhando. Está falhando a voz. Está cortando. Então, você está ouvindo? A gente está ouvindo, dá uma meia. Agora melhorou, pastor. Melhorou agora? Agora melhorou, pastor. Acho que foi Tava meio desconectada a voz. a oscilação, talvez foi a oscilação da internet. Talvez aconteceu isso. Amém. Então vamos continuar. Ninguém pode parar, né? A obra de Deus, ela não pode parar de jeito nenhum. Vamos lá. Pronto, ele como símbolo do refrigério. O Espírito Santo, ele opera na mesma maneira, movendo os crentes e trazendo a refrigerada sensação da presença de Deus. Olha aí, né? Como o vento, ele traz o refrigério, né? Meus irmãos, se a gente fosse abrir aqui um espaço, dos irmãos dar um testemunho aí, um testemunho das lutas, das provas que vocês passaram. E chegou um ponto de você dizer assim, eu vou desistir, não dá mais certo, e eu continuar. Mas, de repente, através do mistério de Deus na sua vida, de repente você é renovado, recebe o refrigério da presença de Deus, e de repente você muda totalmente os seus pensamentos, muda totalmente as suas atitudes. Olha aí, quem fez isto? Quem trabalhou aí nesse momento? Nós compreendemos, nós, ser humano, nós compreendemos uma coisa. Se depender de mim, se depender de você, nós já estava fora há muito tempo. Quem nos segura, quem nos dá graça, quem nos dá esse refrigério, se não for o Espírito Santo de Deus, que vai dizer assim, olha, sentindo a presença de Deus, sentindo a graça de Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor para sempre. Meus queridos, só posso dizer assim, obrigado, Espírito Santo, por você estar presente nesta aula, estar nos usando
E através dessa comunicação, ele está dizendo, ei, Eduardo, Mike, Luiz, Raíssa, Raimundo, Libeni, Jordânia, Francisco, ô João, eu estou aqui presente, eu estou aqui na aula de vocês. Eu estou aqui bem pertinho de vocês. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Ele não é só fogo, ele não é só vento, mas também ele é água, né? Quem puder me ajudar, abra aí a sua Bíblia, também lá no Salmo 42, no verso 2. Outro irmão aí, procurem João, capítulo 7, no versículo 37 a 39. Quem encontrar, levante a mãozinha que eu dou a oportunidade de você falar. Ele, como água, ele refresca, ele tira a sede. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Né, irmão? Ele, como água, ele tira a sede, ele também refresca. Essas são as ações atribuídas ao Espírito Santo. Alguém encontrou aí João, capítulo 7, no versículo 37 e 39? E, opa, lê aí, Mike, por favor. Ele diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Aleluia. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha aí, né? É dizer, aí no ministério dele ainda não estava em conclusão, não estava muito próximo. Mas ele diz que ele, como Logos, a palavra viva, ele ia penetrar como água e vai gerar um frescor, um alívio, uma sede. Observamos, meus queridos, minhas queridas, vivemos a pior época do ser humano, né? Onde depressões, ansiedades, medos, insegurança têm batido muito forte nas nossas portas. Se não for a fé que nós tivemos em Jesus Cristo, se não for através do mesmo, nós ia ficar enclausurados dentro de casa. Por isso que ele é a água. Ele tira a sede, quer dizer, ele gera em nós uma esperança. A água também faz brotar as árvores a erva, quer dizer, a esperança. O verde. O Espírito Santo, ele renova e produz frutos em nossas vidas. Quando a palavra de Deus ela penetra na nossa vida, então o papel da mesma é gerar vida, é gerar frutos. O próprio diz, olhar para uma árvore, ver um galho, esse galho não está dando fruto, ele corta, joga no fogo. Né? Então, o papel da água ela tem que cumprir. Mas o papel desta água vai ter efeito quando eu, Diogo, abro as portas do meu coração e permito esta água penetrar em todo o meu viver. Aí ela vai gerar frutos, ela vai gerar vidas, não é isso? Então a água ela limpa, o Espírito Santo limpa, ele lava. Quem encontrou aí Salmos 42, verso 2? Leia para mim, por favor. Alguém encontrou?
Salmo 42. Irmão Raimundo, pode ler para nós, irmão Raimundo, por favor. Salmo 42, verso 2. Isso. A minha alma tem sede de ti, Deus vivo. Quando entrei e me apresentei até a face de Deus. Olha que coisa linda. Observe aí, ó. A minha alma tem sede de ti. Observe, mesmo Deus sendo Deus como Pai, mas ali ele cumpre também o papel como Espírito Santo. Como no Novo Testamento também ele se apresenta como Espírito Santo. São as qualidades divinas para atender às necessidades humanas. Deus é tão rico em misericórdia, meus queridos, que ele trabalhou desta forma, se revelando como um pai, mas se mostrando como filho e se revelando como o Espírito Santo. Dentro desses três princípios, ele mostra um Deus que pode tudo. Como água, ele limpa, o Espírito Santo limpa, ele lava, porque o meu processo de limpeza é quando acontecem as mudanças. Quando a dona de casa começa a fazer, lavar a casa, tira as impurezas, as sujeiras. Não é isto? Limpando as impurezas, o que isso gera? Traz mais saúde física para os filhos, para todos que estão dentro daquela casa. É o mesmo caso do Espírito Santo, através da palavra, e ela que lava a nossa mente, o nosso coração, e passa para todo o processo do corpo, através das nossas atitudes de mudanças, lógico, para melhor. A água também fertiliza, a água também ela prospera. Essas utilidades são reais e representam as bênçãos do Espírito Santo. A água não é comercial, é gratuita em todo o universo. Infelizmente, hoje, né, a água natural, que é essa água que é vendida, né, mas estas águas não é para ser vendidas, é para ser doadas. Foi água que Deus nos deu, né? Mas, quanto à água espiritual, que é o Espírito Santo, ela não é vendável, ela é gratuita. Quem tem sede, vem a mim e beba. É gratuito, é universal. Não existe exclusividade, não, meus queridos. O Espírito Santo é para todos, para aqueles que querem receber, né? Louvado é o nome do Senhor para sempre. A água, ela é indispensável à vida. Me ajude aí se eu estou correto na porcentagem. Segundo a estatística aí da biologia, diz que 70% do nosso corpo é de água. Não sei se eu estou correto na minha estatística, mas segundo a biologia fala que o nosso corpo ele tem 70% de água. Olha aí, a importância da água para o corpo, né? Assim também como é importante a palavra de Deus na nossa vida. Falamos de fogo, vento, água. Agora vamos falar do óleo. Lá em Levítico diz que há um azeite para ser colocado nas orelhas. Habilitação para ouvir a voz de Deus. Aí eu quero perguntar para vocês. Nós temos 5 portas. E Deus ele pode usar essas 5 portas. Mas também
dentro da sagacidade do nosso inimigo, também ele pode usar essas 4 portas, essas 5 portas. Quer dizer, essas portas, observe que agora vem o pensamento lá no Egito. Deus pediu para Moisés e o povo ungir o quê? Os umbrais da porta, para que o anjo da morte não pudesse ferir. Meus irmãos, eu aprendo algo tremendo aqui nesta tarde. Nós temos que ungir para ter a habilidade não somente de ouvir a voz de Deus, mas também ter o cuidado de também ouvir outras vozes. Se nós ouvirmos a voz de Deus, as bênçãos de Deus vêm até nós. Mas se nós ouvir vozes estranhas, as bênçãos de Deus vão se afastar de nós. Por isso que é necessário, na nossa oração, pedir a Deus que, através do Espírito Santo, como óleo, venha ungir nossas orelhas. Para termos a habilidade de saber ouvir. Se nós tivermos a habilidade de saber ouvir, nós seremos muito cautelosos em saber falar. Então, o azeite na orelha, conforme está lá em Levítico capítulo 14, verso 17, que é uma habilitação para ouvir a voz de Deus. O óleo também é um azeite na mão. Habilitação para o trabalho de Deus. O azeite no pé é habilitação para andar nos caminhos do Senhor. O azeite no rosto, brilho da alegria espiritual. Aleluia. O azeite em outras vasilhas, bênçãos para outras pessoas. Ei, eu quero falar contigo uma coisa. Nós estamos sendo bênção para outras pessoas? Se não estamos, vamos ser bênção. Vamos pedir esse azeite em nossas vidas para podermos abençoar outras vidas. Mas também, na nossa caminhada no deserto, você sabe que no deserto aparecem feridas. Por isso que existe o azeite nas feridas, conforme em Lucas capítulo 10, verso 34. O azeite nas feridas é o símbolo da restauração pelo Espírito Santo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, sabe o que eu estou sentindo nesta tarde? Deus está nos dando remédio através deste estudo desta tarde. Talvez você esteja orando e dizendo, Senhor, eu preciso de uma resposta, está acontecendo isso, eu estou sendo ferido, eu estou sendo ferida. Eu preciso, Senhor. Deus está te dando resposta hoje, agora, para ti. Restaura, renova, recebe o que Deus está te dando nesta tarde. Mas também o Espírito Santo é um selo, conforme Efésios capítulo 1, verso 13, 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. O selo pode indicar propriedade, legitimidade, autoridade, segurança e preservação. A palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Opa! Aí vem minha pergunta para mim mesmo. Eu pergunto para mim mesmo, será que eu estou sendo uma propriedade exclusiva de Deus?
Como é que eu tenho segurança disso? Como é que eu tenho certeza disso? A Bíblia diz que nós fomos selados pelo seu Santo Espírito. Então, a validade da obra resgatadora está no selo. Ele é a garantia da obra. Interessante como é que o Espírito Santo trabalha. E aqui o meu pensamento. Quando Abraão manda o seu mordomo para buscar uma noiva para o seu filho. Aleluia. Os irmãos sabem quem é esse rapaz? Os irmãos sabem quem é? Eu me esqueci o nome dele, ó. Quem sabe qual é o nome desse rapaz? Que Abraão manda esse rapaz a buscar uma noiva para o seu filho? Alguém sabe? Me responde aí, por favor. Os irmãos sabem quem é esse rapaz? Dá 3 segundos. Quem puder responder, me diga aí. 1. Ninguém sabe não o nome do... Oi? Quem vai lhe benir? Eliezer, Eliezer. Muito bem, Mali Benir. Né? Servo de Abraão. Eliezer, né? Ele manda buscar para o seu filho Isaac. Né? É o papel de quem? Eliezer é o papel do Espírito Santo. Por isso a importância do ser humano em ser selado pelo Espírito Santo. Para realmente receber o penhor da salvação. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Que bênção. Que bênção, né, irmãos? Muito bem. Então, o homem, sendo propriedade de Deus, foi dominado por Satanás por causa da queda. Daí, Satanás, ele adquire fraudulosamente a propriedade de Deus. Adão, Eva, era propriedade exclusiva de Deus. Quando o ser humano quis fazer sua própria vontade e não... Vamos lá. O que aconteceu? O homem quis fazer sua vontade, perdeu. Né? Aí Deus, através da sua rica misericórdia, os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque Deus prometeu para você. Acredite, vai acontecer. O que Deus planejou na tua vida, os projetos de Deus, não podem ser frustrados. Satanás pensou que tinha feito ali Mas Deus diz da semente da mulher, olha, a mesma pessoa que tu usou para gerar uma queda, uma ruína, um fracasso, a mesma pessoa que caiu, eu vou usar. E da semente da mulher virá que esmagará a cabeça da serpente. Verificamos, irmãos, que através desta promessa, o estabelecimento de uma guerra para a reintegração da posse da propriedade divina. Oh, glória! Está na hora. Você que é crente pentecostal, você que crê no Espírito Santo de Deus, passar a dar mais oportunidade para o Espírito Santo de Deus. O homem precisava ser devolvido
às mãos do legítimo dono. É como diz aquela cultura judaica. Agora eu sou um escravo de orelhas furadas, porque eu sirvo ao Senhor por livre-arbítrio. Aleluia. Precisamos voltar para as mãos verdadeiras do nosso legítimo dono. São duas as pessoas da Trindade que, administrada pelo Pai, resgatam o homem das mãos do usurpador. Jesus Cristo que derramou o seu sangue e o Espírito Santo que sela o documento de resgate e se coloca como penhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Eu estou muito alegre nesta tarde. Sinto o Espírito Santo nesta aula de uma forma tão forte que vocês nem pensam e imaginam. Aleluia. Naquele momento é lavrado um documento de reintegração, de posse dessa propriedade divina. Esse documento tem que ser selado nessa reintegração de posse do homem para Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O homem tem uma herança a receber e o Espírito Santo é o penhor dessa herança. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo toque, como está me tocando nesta tarde, na tua vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Que bênção. Obrigado, Espírito Santo. Também ele tem um símbolo, como uma pomba. Como está em Mateus, capítulo 3, verso 17. Jesus estava sendo batizado nas águas, como modelo, e de repente veio do céu, em forma corpórea de uma pomba, veio sobre ele, e uma voz ecoou: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia não diz que o Espírito Santo é uma pomba, mas que ele desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Depois que ter cuidado para não forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Este símbolo nos fala de gentileza, de ternura, de amabilidade, de inocência, de bondade, de brandura, de paz, de pureza, de paciência. Essas virtudes são próprias do próprio Espírito Santo e são as mesmas que ele age no crente. Essas mesmas características de gentileza, ternura, amável, inocência, bondade, brandura, de paz, pureza e de paciência. Esses frutos aí, meus filhos, tem que estar na tua e na minha vida. Tem que estar agindo em nós. Pastor, eu conheço aí um crente que não tem isso aí agora. Vamos orar para que o Espírito Santo, como fogo que amolece, possa amolecer aquele coração que é de pedra, se torne um coração de carne. Nosso papel não é julgar e nem jogar pedra. O nosso papel é de interceder por tais. Aleluia. Em relação à obra, ao que se é uma obra do Espírito Santo, precisamos lembrar a verdade que todas as pessoas da Trindade, elas são ativas, desde a criação até a obra realizada na vida de cada pessoa. Observamos a obra do Espírito Santo na criação, já foi até batido, mas se vocês quiserem mais versículos, tem lá em Salmos 33, verso 6, Jó 33, verso 4,
Observe que o Espírito Santo ele participou ativamente da criação, né? Observe que o Pai planejou, o Filho concretizou e o Espírito Santo inspirou, né? Então, ele está presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Juntos, ele cria, dá forma ao homem. Dão, assim, uma visão de excelente atuação do Espírito Santo, que vem desde a criação. Ele também age na restauração e preservação. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Até que o Espírito Santo pairou sobre a face do abismo. A terra estava caótica. Essa era a circunstância do universo. Mas quando Deus agiu, Jesus, com uma palavra, agiu. O Espírito Santo deu a inspiração da criação. Então, o Espírito Santo ele se movia sobre as faces das águas. Ele pousou como uma galinha pousa sobre os ovos. Em cada haja de Deus, a partir de Gênesis 1:3, estava o Espírito Santo executando as obras e as ordens de Deus, Pai. Então, o Espírito Santo ele participa dentro da criação. Ele promove, né? Ele renova. Enquanto Satanás destrói, o Espírito Santo renova. Enquanto Satanás não traz forma, desforma o ser humano, o Espírito Santo traz forma ao ser humano. Então, ele promove, né, o ser humano para Deus. Em relação aos homens não regenerados, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele chora com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele luta com os homens, procurando refreá-los. Ele testifica, né, que só em Jesus há salvação. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o poder do Espírito Santo numa pessoa depende dele ter tomado posse dessa pessoa. É necessário, é essencial que cada um de nós, qualquer ser humano, dá oportunidade para que o Espírito Santo tenha e realize esta obra. Em relação aos crentes, ele regenera, ele batiza no corpo de Cristo, ele habita no crente, ele enche o crente, ele liberta o crente, ele guia o crente, ele chama para os serviços especiais, ele orienta do serviço, ele equipa para o trabalho. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Tudo isso o Espírito Santo faz. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele ilumina, ele instrui, ele capacita, ele produz o fruto das graças cristãs, ele possibilita todas as formas de comunhão com Deus, ele vivifica o corpo do crente. Em relação a Jesus, é concebido pelo Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Foi ungido com o Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, realizou seu ministério no poder do Espírito Santo, ofereceu-se em sacrifício pelo Espírito Santo, ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, deu mandamento aos apóstolos. Após a ressurreição, é doador do Espírito Santo. Tudo isso, Deus, que ele faz,
Em relação às escrituras, ele é o autor, ele é o intérprete. Tudo isso o Espírito Santo ele é em suas obras. E muito mais. Tudo isso ele pode. A Bíblia é o meio inconfundível pelo qual ele fala. O testemunho pessoal de quem fala pelo Espírito há de estar em conformidade com a palavra de Deus. As Escrituras foram dadas com inspiração do Espírito Santo. É a sua verdadeira interpretação. Só é possível por meio de sua iluminação. Amém? Glória a Deus. Que bênção, né, meu irmão? Que bênção. Quero aqui agradecer os 14 alunos que estiveram presentes hoje. A minha esposa que está aí também presente, obrigado, Mãe Benir. Que bênção. Louvado é o nome do Senhor. Tenho certeza que os irmãos estão cheios do Espírito Santo. Depois de ouvir tudo isso aí, meu filho, se não estiver cheio, te ajoelha agora, a gente faz uma oração agora. Eu tenho certeza que todo mundo está cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Todos nós estamos. Através dessa revelação aí que nós tivemos aí da palavra, agora é só dizer, eis-me aqui. Usa-me a mim. Com certeza, ele vai usar. Com certeza, ele vai trabalhar. Esse é o papel dele. Aleluia. Creia. Deus, ele é fiel. Muito obrigado à nossa coordenadora, lá de Granja, Mãe Jordânia, está nos dando esta honra. Nossos alunos. Que bênção. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham pegado aí, né, os símbolos do Espírito Santo em sua obra. Concluindo aí a nossa segunda aula, na próxima aula aí, vai ser o irmão Rudinei, que vai estar ministrando a próxima aula. Deus quiser. Vou pedir aí a nossa irmã missionária Suzana, ela vai orar por nós. E vai fazer aquela oração de fogo. Eu quero ver aí crente sendo batizado, renovado, curado e sendo abençoado através da sua oração. Irmã Suzana, a paz do Senhor, fique à vontade. A paz do Senhor. Amém, é uma honra. Prazer estar aqui na aula. Então vamos orar em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus da glória, te agradecemos, Pai querido, por esse momento tão especial, a qual aprendemos, Senhor, mais do Teu Espírito Santo, mais da Tua pessoa no íntimo. Pai querido, nesse momento, Senhor, que nós possamos, Senhor, absorver tudo isso que foi, Senhor, falado e explicado, Senhor. Deus, o Teu nome foi engrandecido, Senhor, nesta aula. A Tua presença, Senhor, foi notória no meio de nós. Muito obrigado, meu Deus querido e santo, que cada um de nós possamos, Senhor, estarmos renovados pela Tua presença, Senhor, através desta aula. E que nós possamos, Senhor, no final deste curso, Senhor, sermos pessoas totalmente mudadas pelo Teu Espírito, pessoas sábias, pessoas cheias da Tua presença, Senhor, para levar o Evangelho ao que precisa, Senhor. Muito obrigado, ser na vida de cada um dos alunos, ser na vida do pastor Guilherme, Deus, ser na vida dele, que é o coordenador, Senhor Deus, do nosso curso, Senhor Deus. Abençoa ele com mais e mais conhecimento, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor, que seja com cada um também dos professores, Senhor, que ajudam, que contribuem, Senhor, com este curso, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade de aprendermos mais de Ti, Senhor amado e Deus querido. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus Cristo, amado Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Fazendo a obra. Vamos, Juliana, você quer falar algo? Quem eu? Juliana Viana. A Juliana. Não, pastor. Eu bati, eu ia dar um amém, aí bati para entrar, mas está tudo em paz, viu? Amém, Deus te glória a Deus. abençoe. Então, Estava aqui passe aí. acompanhando a aula, muito boa, viu? Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. E ore por mim. Eu tenho uma missão Amém. hoje, para dar o recado de Deus aqui em Paraipaba. Até a próxima aula, até o próximo sábado. Que Deus abençoe. Tchau.